ressalvado o destaque do senador Fernando Bezerra. Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto de lei do Senado e o projeto de lei do Senado 131 e 400 de 2015 e 2014, respectivamente. Senhor presidente, muito rapidamente. Que tramita em conjunto e as emendas a ele apresentadas. Excetuada a número 4, que será apreciada agora. Há sobre a mesa... Votação da emenda número 4. Destacada. Senador Fernando Bezerra, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, o resultado da votação já indica claramente, até porque essa votação vai ser simbólica, que a nossa emenda não deverá ser aprovada. Mas eu aproveito para encaminhar e pedir a atenção do plenário, no sentido de que ela aborda um tema que me parece importante, que é a questão da operação desses campos da área do pré-sal. Na realidade, aqui muitos falaram, eu pessoalmente votei a favor das mudanças sugeridas pelo projeto do senador José Serra e que foram melhor retratadas no substitutivo apresentado pelo senador Romero Jucá. Mas me parece que o substitutivo, nem o projeto do senador José Serra, abordaram uma questão que é importante. A Petrobras está praticamente obrigada a participar sempre com investimento, uma participação mínima de 30%. E quando assim fizer, quando ela manifestar a sua preferência, será dada a ela a condição de operador exclusivo. Ou então, ela declina em função da situação financeira que ela enfrenta e, para não frear os investimentos, esses blocos serão oferecidos aos investidores internacionais. Mas a minha pergunta é, por que privar a Petrobras de participar de blocos de exploração com um percentual inferior a 30%? É importante que a Petrobras possa ter a possibilidade de ser operadora de forma compartilhada com os investidores internacionais. Ela pode participar de investimentos com 5, com 10, com 15, com 20, porque é importante a presença dela na operação. Não é a Petróleo Pré-Sal S.A. que vai cuidar dos interesses que são estratégicos, sensíveis, quando da definição da contratação de serviços, de produtos, de tecnologia. Por isso é que a minha emenda, ela abre a possibilidade da Petrobras poder participar com participação inferior a 30%. E dá a ela a condição de compartilhar a operação com os investidores. O único argumento que eu ouvi durante toda essa tarde, conversando com o senador José Serra e outros senadores, é que os investidores se inibiriam a compartilhar a operação com a Petrobras. Não é verdade. A única experiência no pré-sal que nós temos é a experiência do campo de Libra. E grandes empresas internacionais, a British Gas, a Shell, a empresa de Portugal, que também faz parte desse bloco de exploração, e as empresas chinesas entraram, pagaram um bônus de assinatura de mais de 15 bilhões, como aqui foi colocado pelo ex-ministro Edson Lobão, e também aceitaram a regra de partilha, que está preservada, diferentemente de muitos encaminhamentos aqui, mas elas aceitaram e participam com a Petrobras sendo operadora exclusiva. Por isso é que eu entendo que a minha emenda, que dá essa possibilidade da Petrobras poder participar com percentuais inferior a 30%, ela visa defender o interesse nacional e o interesse estratégico de preservar a Petrobras na exploração de todo o campo do pré-sal. O segundo argumento que eu ouvi é que no mundo inteiro não existe operação compartilhada.
mas no mundo inteiro não existe área de exploração como o pré-sal. Isso aqui foi dito também pelo ministro Edson Lobão, aonde se perfura 10 vezes e tem a confirmação de petróleo em 8 dessas perfurações. Portanto, temos que adequar a nossa legislação às especificidades da área do pré-sal. Por isso, senhor presidente, é que eu peço a compreensão do plenário, embora a votação seja simbólica, para que a gente possa manter esse direito e esse interesse estratégico para que a Petrobras, em participando com percentuais inferiores a 30%, ela possa participar da operação na área do pré-sal. Muito obrigado. Senador Romero Jucá, para emitir um rápido parecer. Senhor presidente, o parecer é contrário, o projeto está completo, foi aprovado por grande maioria, portanto o voto é não, contra o destaque, senhor. Senador Cássio Cunha Lima, como vota o PSDB? Eu vou dizer que nós votamos por desgaste. O PSDB acompanha o relator, senhor presidente, e vota não ao destaque. Senador Eunício Oliveira, como vota o PMDB? O PMDB acompanha o relator e vota respeitando a posição do senador Fernando Bezerra, mas vota contra o destaque, senhor presidente. Senador Ronaldo Caiado, como vota o DEM? Não ao destaque. Senador Omar Aziz, como vota o Destaque, senhor presidente. O destaque acaba com o projeto original. Como vota a Rede? A Rede vota sim ao destaque. PT vota sim ao destaque. Como vota senador Lindbergh, o PT? Sim ao destaque. Sim ao destaque. PCdoB, Senadora sim, Simone? O partido, senhor presidente, depois que os líderes fizerem a indicação, eu gostaria de falar. PCdoB encaminha sim, senhor presidente. PR vota não, acompanhando o relator. PR vota não. Nós vamos, então, Senhor a partir presidente, das manifestações... pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Senador Cássio Cunha Lima, Apenas pela ordem. solicitar a Vossa Excelência que recomenda à Secretaria-Geral que consigne no painel a orientação partidária, que é importante para os parlamentares que chegam já com... vai ser simbólico, não será nominal. A votação ok. é simbólica. É só consignar as orientações, como pede o senador Cássio Cunha Lima. Nós vamos anunciar o resultado. Eu quero, sinceramente, cumprimentar o senador José Serra, não só pela iniciativa da proposta, pelo patriotismo da proposta, mas, sobretudo, pela abertura que demonstrou em todos os momentos com relação a todo o texto alternativo que se apresentou. Quero cumprimentar a Vossa Excelência. Inclusive, hoje, quando o governo formalizou uma proposta, Vossa Excelência, de pronto, fez questão de dizer para todos, se essa proposta é a proposta do governo, eu quero dizer que eu concordo com ela. E este foi o texto produzido e aprovado com 46 votos aqui no Senado Federal. Senhor presidente, muito rapidamente, senhor presidente, dizer o seguinte: nós fizemos aqui o bom combate. No dia de ontem, nós perdemos por 2 votos. Nós estamos aqui meio perplexos, porque nós fomos derrotados por uma aliança do governo com o PSDB. Eu tive hoje pela manhã no Palácio do Planalto, e a orientação era de lutar para manter a Petrobras como uma operadora única, os 30%. Conversei com o ministro Bezoini. Só que à tarde, já aqui na discussão, há uma mudança de posição e, sinceramente, eu acreditava que nós podíamos ter ganho essa votação. Nós nos sentimos aqui abandonados numa matéria que é estratégica. Eu só quero dizer, senhor presidente, que nós vamos continuar a nossa luta. Nós vamos fazer mobilização nas ruas, vamos para o debate da Câmara e começar uma grande campanha para que a presidenta Dilma, se chegar ao Palácio Planalto, vete esse projeto, porque é um projeto que afronta a soberania nacional. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Mais alguma orientação de líder? PPS, sim. PPS, sim. Votou, só que não está no painel, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Eu gostaria apenas de externar aqui a justificativa do meu voto. Eu me abstive. PR já indicou não. Não. Eu me abstive e isso para mim foi um grande drama, porque na verdade eu acho que é o pior voto, é aquele voto quando nós não assumimos claramente uma posição, inclusive formalmente.
Por quê? Porque, de fato, a proposta que veio ao final da tarde foi uma proposta costurada pelo governo, inegavelmente um avanço em relação ao projeto original e em relação ao próprio substitutivo do senador Ricardo Ferraço, e ainda creio que foi melhorado pelo senador Romero Jucá. No entanto, eu não poderia, tendo sido aqui um dos defensores mais arraigados da manutenção da legislação, que é algo também que o governo acha que seria pertinente, a posição do governo aí não seria excludente, o governo considera que para um acordo político a proposta que foi feita foi a mais correta. Por isso eu gostaria de justificar, não poderia ficar contra o governo e não poderia ficar contra a minha bancada, até porque o meu coração era pelo voto não. Obrigado. Eu cumprimento Vossa Excelência, que Senhor hoje presidente. foi indicado pela Presidente da República para ser o líder do governo aqui no Senado Federal. Eu tive a oportunidade de rapidamente falar com a imprensa quando me dirigia para o plenário para presidir esta sessão e dizer que as expectativas que todos nós temos aqui com relação à participação de Vossa Excelência na liderança do governo é que será uma participação absolutamente produtiva e que vai somar muito em favor do interesse do Brasil. Pela ordem, Senadora presidente. Pela Simone Tebet. Senhor presidente, muito breve, mas eu não posso deixar de me manifestar nesse momento. O governo federal já não tinha o meu voto, agora não tem sequer o meu respeito. Eu lamento muito a posição do governo federal de ter exposto a bancada do PT dessa forma. E eu vou dizer por quê. Eu votei com convicção. Eu não tenho nenhum matiz ideológico, todo mundo sabe disso. Eu disse claramente que eu não defendo governos passados nem governo atual. Votei com convicção achando que um projeto com uma ideia propositiva poderia ser melhorado, que era a ideia do senador José Serra. Por isso que a pressa não poderia imperar neste plenário. Só que nós trocamos um projeto ainda verde, que poderia ser aprimorado, cuja ideia poderia ser melhorada, por um projeto, infelizmente, muito ruim à nação. Então, eu quero simplesmente dizer o seguinte, eu quero claramente deixar aqui o meu voto. Eu votei não em nome da soberania nacional, do Brasil e do povo brasileiro. E eu tenho convicção que eu perdi do lado certo. É melhor do que ganhar do lado errado. Senhor presidente, o PSB vota sim. Senador PSB. Valdemir Moca, senador Fernando Bezerra. Encaminhar em nome do PSB. PSB vota sim. PSB vota sim. Presidente, senador quero dizer o seguinte. Eu ouvi hoje aqui muita besteira de gente que sequer tem moral para dizer alguma coisa. Dizer que aqueles que votaram a favor do projeto do eminente senador José Serra, que foi melhorado, na minha avaliação. Exatamente. Melhorado por quê? Porque muitas vezes você precisa realmente fazer o entendimento para que o projeto seja aprovado. Então, eu com convicção, e eu quero repelir e repudiar àqueles que acham ou que falaram que aqueles que votaram favoravelmente ao projeto do José Serra estariam entregando a multinacional. Eu repilo que eu ouvi isso de gente que não tem, pelo menos para mim, moral para dizer isso para cidadão que tem um comportamento e uma postura que o meu Estado sabe como eu me comporto no meu querido Mato Grosso do Sul. Presidente, senador Omar. Senhor presidente, eu passei o dia todo ouvindo discursos aqui e é natural, cada um defenda as suas posições. Mas defenda as suas posições até não ofender a honra alheia. Aqui tem algumas pessoas que podem, alguns senadores podem dizer, olha, eu lutei pela democratização desse país. Eu também lutei. Fui para a rua, apanhei, fui preso, defendi a democracia desse país. Como defendi a autonomia e o petróleo é nosso. Agora, não conhecer a geopolítica mundial é querer desmerecer o que está acontecendo no mundo. Quando alguns senadores falaram que 90 e poucos % das empresas petrolíferas são estatais, eles esqueceram de dizer que são ditaduras. Irã, Kuwait,
Arábia Saudita, Rússia e outros países. Países democráticos não chegam a 10% das reservas petrolíferas. E aqueles que não estão vendo o mundo avançar e acham que o petróleo daqui a 100 anos vai ter o mesmo valor que tem hoje, mesmo ele estando debaixo da terra, não está conhecendo o que está acontecendo, os avanços tecnológicos. Daqui a 50 anos, presidente, com certeza, ninguém vai estar mais usando petróleo para gerar energia para andar de carro, outras energias, outro tipo de energia surgirão. E aí o petróleo que está aí, que todo mundo fica dizendo que é petróleo brasileiro, não vai servir para absolutamente nada. É possível sim avançar. E querer bem ao Brasil é querer que esse patrimônio brasileiro seja usufruído pelos brasileiros. E é por isso que eu voto com o projeto original e dizendo não ao substitutivo do senador que fez essa proposta. Senador Ciro Nogueira, como vota o PP? A bancada do PP, PP vota não. PP vota não. Nós vamos, depois concederemos a palavra ao senador Flecha, nós vamos só proclamar o resultado pelas manifestações. Sim, 20, não 44, está, portanto, rejeitada a emenda do senador Fernando Bezerra. Presidente, pela ordem, presidente. Darei a palavra a Vossa Excelência um minutinho. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar, que será publicado na forma regimental. Estando a matéria em regime de urgência, passa-se a sua apreciação em turno suplementar. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão de substitutivo. Não havendo quem queira discutir, nós declaramos encerrada a discussão. Encerrada a discussão, sem emendas, a matéria é dada como definitivamente adotada, sem votação nos termos do artigo 287 do Regimento Interno. A matéria vai, com os cumprimentos a todos, à Câmara dos Deputados.